Estamos de volta com Conexão Saúde, hoje falando sobre terapia de regressão com a doutora Irley, que é psicoterapeuta. Doutora, voltando naquele gancho, naquela questão da descoberta da raiz, como é que se procede antes do nascimento? Interessante. A questão do antes do nascimento, ela nos dá dois caminhos. Um é através das vidas passadas, porque o paciente muitas vezes ele acessa uma vida anterior a essa. É como se o espírito tivesse tido uma outra vida. Então ele viveu numa outra época, numa outra geração, e ali então aconteceu alguma situação traumática que ficou registrado no inconsciente dele aquele trauma. Tem a questão das vidas passadas. A outra questão é a de gerações passadas. Aí é interessante porque o inconsciente capta as crenças dos antepassados. Por exemplo, a questão dos avós que recebem a educação ou as crenças dos bisavós, dos tataravós. Então, na verdade, são gerações que nos passam crenças, e a gente vive a vida com essas crenças, e de forma inconsciente elas estão nos prejudicando, nos boicotando. Eu dou um exemplo nessa questão das gerações. Aconteceu muito interessante no consultório mesmo, porque assim, se você olhar em termos de história, os nossos antepassados, nós trouxemos para cá colonizadores alemães e também os italianos. Teve uma oportunidade que eu tive um paciente italiano e ele teve sempre assim, a queixa dele era uma sensação estranha de tristeza. Tristeza. Ele ia muito bem, profissionalmente e tal, mas ele tinha uma queixa de tristeza, vez por outra ela vinha. Então a gente investigou e foi interessante porque ele acessou na vida passada, aliás, antes do nascimento, então foi na geração passada. E ele acessou a parte do bisavô. Do bisavô ou do tataravô, não recordo bem. Ele veio da Itália e se instalou naquela região de Caxias do Sul. Só que o bisavô trabalhava, tudo tranquilo, tinha sua produção e tal, mas ele tinha dentro dele uma tristeza porque ele tinha que ter deixado a pátria. E ele realmente veio para o Brasil, mas a tristeza ele trouxe junto. Então, por mais que ele tivesse rendimentos e a vida fosse fluindo normalmente, vieram os filhos e tal, ele passou para os filhos uma tristeza. Um olhar distante, uma sensação de que a coisa não vai bem. E esse meu paciente tinha essa tristeza que vinha vez por outra. Então, a gente acessou essa memória e nós a reprogramamos. Então, antes do nascimento, nós temos duas situações, é bom colocar. Ou em vidas passadas, porque a gente viveu uma outra vida, ou em gerações passadas. E eu acho interessante, Rodrigo, nós também falarmos nessa questão assim, bom, encontrada a raiz do problema, o que vamos fazer, não é? O que se faz diante da descoberta da raiz? Aí nós temos que encontrar aquilo que a minha mãe falava, tirar o problema com raiz e tudo, para que ele não se espalhe novamente. E como nós fizemos isso? Nós fizemos isso através da reprogramação, porque o nosso inconsciente, ele está preparado para acessarmos a memória quando nós de verdade temos a predisposição para isso. Se eu estou procurando terapia, se eu estou realmente precisando melhorar em alguma coisa, o meu inconsciente já me coloca sem resistências. E é como se ele esperasse que a gente entrasse em contato e procurasse. É como se a parte que está precisando ser ouvida se apresenta, ela está esperando, feito uma criança, me busquem, me encontrem. E o paciente que se dispõe a fazer a terapia para procurar esta causa, ele sabe inconscientemente que ele vai achar alguma coisa. E a gente encontrando a causa, a gente procura desprogramar. E muitas vezes o fato do paciente só reviver aquela memória, sabe, Rodrigo? Aquela memória que causou dor, tristeza, só de revivê-la, ele chora, ele se dá conta, ele aprende, ele muda, ele diz, meu Deus, essa tristeza é do meu tataravô, essa tristeza não é minha, então não é meu aquilo ali. Essa vida que eu vivia antigamente ou em outros tempos, ela não é a minha vida de agora. Agora eu tenho uma outra identidade. Então só o fato dele entrar em contato com esta memória que o inconsciente guardou, já limpa,
já purifica e o paciente se sente extremamente melhor. E eu acho que isso é uma dádiva, você poder entender este processo, respeitá-lo e se dar o direito de dizer: eu preciso disso e eu vou saber onde ir, como fazer e eu vou me sentir melhor. Eu mereço. Acho isso importante, Rodrigo. E no próximo bloco você vai conhecer na prática algumas sessões que a doutora Irley vai contar pra gente, vivenciadas no consultório. Nós já voltamos.